Você sabia que a prática sistemática, intencional e repetitiva de atos de violência física e psicológica contra uma pessoa é caracterizada e nomeada como bullying? Por quê? O que é o bullying no espaço escolar? Quais são as causas e consequências do bullying escolar? Ficou curioso? Vamos matutar sobre todas essas questões no programa de hoje. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando. Uma mulher de pele branca, cabelos cacheados na altura do ombro. Estou vestindo hoje uma blusa preta com detalhes em branco. Ao fundo eu tenho uma estante com livros e um armário na cor bege. O intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é o professor Marcelo Bessa, homem branco, vestindo uma camisa preta, de cabelo e barbas também pretos. E para matutar sobre essa temática do bullying escolar, conhecimento e transformações sociais, o nosso convidado é o professor Murilo de Camargo Vachek, do Instituto Federal de Goiás. O professor Murilo é doutor em educação e atualmente está coordenando o curso técnico integrado ao ensino médio em análises clínicas, aqui no IFG Campus Goiânia Oeste, e a sua área de atuação docente é a educação física. E se você quiser aprofundar mais sobre a atuação acadêmica do professor Murilo, é só acessar o QR Code com o currículo Lattes que está disponível aqui na tela. Professor Murilo, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco no nosso Matutando de hoje. Seja muito bem-vindo. E há mais de uma década você tem se dedicado aos estudos e pesquisas sobre o bullying escolar. Qual é a origem, então, do termo bullying? E o que é e quais são as causas e consequências do bullying escolar? Oi, Thalita. É um prazer estar aqui também. Muito obrigado pelo convite. E eu já aproveito esse início de conversa nossa para fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, estou com uma camisa vermelha, tenho barba grisalha, cabelos curtos e uso óculos. Atrás de mim, uma parede branca com quadros de temas esportivos na cor cinza e preto. Bom, o nome bullying, ele é estadunidense. Os Estados Unidos foram o primeiro país que se debruçou sobre a caracterização desse fenômeno. Então, vem de lá e é para o mundo inteiro esse nome. Surge a partir da expressão inglesa bully, que numa tradução livre é algo como valentão, alguém brigão, mas é uma expressão também que para a gente aqui traz alguns problemas de compreensão, né? Assim, a escrita é muito difícil e a gente tentou, no Brasil, superar essa americanização com outras expressões, mas que não pegaram. Por exemplo, acoso, intimidação sistemática. E o bullying já estava inserido na cultura e é assim que a gente chama ele. Bom, o que é o bullying? Antes de tudo, o bullying é uma atitude violenta, é sádica, porque ela tem a intenção de causar dor e dano, e ela é eletiva, no sentido de escolher a vítima. E a causa fundamental do bullying é o preconceito dos agressores. Então, antes de tudo, o bullying pode ser caracterizado assim. Mas, do ponto de vista da regulamentação social e legalista, o bullying é violência física ou psicológica, intencional. E o bullying é repetitivo. Do ponto de vista legal, a gente entende que o bullying precisa ser repetitivo para não caracterizar apenas uma violência esporádica de um sujeito contra outro ou um grupo. Outra característica que a gente vem tratando em aspecto legalista é que não existe motivação evidente, especialmente para a vítima.
Em inúmeros casos que a gente recebe, a vítima sequer sabe por que está sendo agredida. E as razões do agressor podem ser absolutamente banais, como o aluno tem a nota boa, a professora lá da educação infantil gosta mais do menino do lado do que de mim. Então, essa razão da agressão, ela fica subsumida no conceito coletivo. E existe também um desnível de poder. Esse poder, geralmente, a gente tende a caracterizar como poder de força, mas pode ser como poder social também. A gente dá conta, o agressor dar conta de manipular um grupo para preterir, para afastar um outro sujeito. Causa, você me perguntou. A causa principal do bullying é o preconceito. O agressor, ele tem falta de conhecimento, falta de convívio e falta de contato com a vítima. Do ponto de vista pedagógico, a gente trata como falta de contato. E as consequências são evidentes, né? Evasão escolar, distúrbios de psique, a vítima, ela tende a se isolar, ela tende a desprestigiar o ambiente escolar como ambiente de formação. Existem danos também que são associados à família, o convívio familiar fica prejudicado. E é bom deixar claro aqui que o preconceito, Thalita, ele tem 3 raízes. O preconceito ele é cognitivo, ou seja, falta conhecimento, falta leitura. O preconceito ele é afetivo, no sentido de negar um sujeito, negar uma característica que eu vejo em mim ou que eu não reconheço em ninguém, que eu dou valor. E ela é também conativa, no sentido de ser cultural. Professor Murilo, o ano de 2015 se tornou um marco, né, nos diálogos e discussões sobre o bullying, com a aprovação da Lei 13.185, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, o bullying. Você poderia explicar os sentidos dessa legislação para o espaço escolar? Essa informação que você me pede, ela é muito valiosa. A tramitação dessa lei no Congresso Nacional foi muito demorada. E o campo progressista que estava no Congresso Nacional à época tomou muitos documentos para elaborar essa lei. Outros países já tinham avançado e muito na conceituação legal do que é bullying, especialmente Estados Unidos, Japão, Espanha. Então, o que já tinha sido aprovado nesses países, os nossos congressistas e a consulta popular estabelecida à época se apropriou dela. Por outra medida, existem leis muito progressistas brasileiras que foram tomadas como base, a saber, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e os preparativos para o que viria a ser o Estatuto da Juventude, que já estava em debate. Então, nesse sentido, a legislação brasileira ela é progressista, ela traz avanços em relação a outras legislações. Como grande arcabouço, como grande guarda-chuva, essa legislação federal ela foi trabalhada nos estados e nos municípios, que se viram, a partir dessa lei, obrigados a aprovar sua própria legislação. É importante a gente considerar também que a lei, apesar de muito progressista, ela traz características de utopia, e isso é uma leitura minha, uma crítica que eu faço. A lei, por exemplo, ela obriga escolas, clubes a emitir relatórios bimensais, assim, desconsiderando radicalmente o volume altíssimo que essas instituições têm de trabalho, que essas instituições trazem de outras demandas. E também impõe políticas que dependem de dinheiro, de fomento, e a lei ignora essa parte. Então, assim, para criar determinadas políticas, elaborar material, precisa de dinheiro mesmo que as instituições, especialmente as públicas, não têm. E no campo mais amplo, que políticas públicas têm que gerar para todos os espaços em que o bullying pode estar presente. A lei ela é clara.
Thalita, porque ela define com muita clareza desde os atos. Por exemplo, atos de bullying, comentários, agressões físicas e todo o rol, isolamento de alguns sujeitos, tudo isso está tipificado lá. E também ela define categorias, e é muito importante a gente falar disso. Existe uma categoria de agressão que é verbal, existe a mais clássica do senso comum, que é a física, e existe até, caracterizando o bullying, a agressão sexual, que aí já vem com outros crimes associados. Então, desse ponto de vista, a lei é clara e ela é eficiente. As aplicações práticas dela são poucas. Geralmente, o agressor, quando identificado, e para que isso aconteça, o caso sai da esfera pedagógica e, geralmente, a família dos agressores leva isso para a polícia, para a delegacia, e aí a gente gera penalidades que a gente trata como sociais. Por exemplo, cestas básicas, trabalhos sociais feitos na comunidade escolar ou próxima dali. E um maior avanço na minha leitura como pesquisador, a nossa lei, ela traz, acima de tudo, uma caracterização de que o bullying ele tem que ser tratado pedagogicamente, é uma questão escolar. E aí traz claro, para que a gente evite, ao máximo, no limite da lei, a punição ao agressor. Essa punição lá da delegacia, de policializar as relações pedagógicas da escola, a lei deixa claro que, para chegar nesse ponto, a gente tem que ter tentado resolver, dentro de todos os mecanismos didáticos e pedagógicos, isso dentro da escola. Professor, muito interessante essa análise que você traz para nós da lei, né? E essa é uma temática que exige muita conversa, conhecimentos e entendimento sobre as transformações sociais que vêm acontecendo nas relações humanas. Por isso, vamos continuar matutando no próximo bloco. Voltamos já já. É a temática do nosso Matutando de hoje. Já conversamos sobre a origem do termo, suas características, causa e consequências, e também sobre a legislação de combate ao bullying. Agora vamos conversar com os estudantes do IFG através do quadro Que Ciência? Meu nome é Taene, sou estudante aqui do IFG, no curso de Pedagogia, e eu gostaria de perguntar para a ciência: o que são relações sociais para a ciência? Taene, obrigado pela pergunta. Obrigado também à organização do programa aí para permitir esse diálogo aqui com alunos. Fica mais rico para a gente tratar do bullying na escola. Veja bem, quando a gente pensa que socialmente e culturalmente o ser humano se dá na coletividade, eu posso conceituar relações sociais como um conjunto de interações entre indivíduos, basicamente, de forma reduzida. E também a forma prática, a forma ativa de experimentar a cultura. E a cultura não no sentido erudito, a cultura como música, teatro, não, a cultura como vivência coletiva. A gente experimentando isso de forma ativa, a gente vivencia, a gente elabora e reelabora, a gente discute e a gente transforma. Nesse transformar, existem avanços e existem recuos. E a sua questão, Taene, traz o bullying de forma tangenciada, porque é nas relações sociais que se dá o quadro de violência, tanto na escola quanto em toda a sociedade. E aí vamos pensar no que representa
na vivência ativa das relações sociais e da cultura, o que representa avanços? A lei anti-bullying do Brasil representa um avanço. E o que representa retrocessos? A cultura de violência que a gente tem visto ser programada e difundida nas redes sociais. Nesse sentido, a gente percebe que um dos elementos das relações sociais, da cultura em si, é a violência e o bullying. Professor Murilo, e em contribuição ao combate e prevenção ao bullying, nós indicamos para os nossos estudantes, como espaços de diálogos e escutas, os setores de assistência estudantil das instituições de ensino, como as que a gente tem aqui no IFG. E para dar continuidade, nós sabemos que o bullying não é exclusivo das instituições de ensino e que qualquer um pode sofrer bullying. Mas quem pratica o bullying, professor? Como identificar uma pessoa que está sofrendo bullying, por exemplo, no contexto escolar? Thalita, a afirmação que você faz em princípio, ela é verdadeira. O bullying não é exclusivo do ambiente escolar. Em larga medida, o senso comum já se apropriou do verbete inglês, de tal forma que em todos os espaços, pequenas violências cotidianas, pequenas brincadeiras que são autorizadas entre eu e o meu interlocutor, essa autorização depende de intimidade, depende de um grau grande de variáveis para ser analisadas. Mas, se a gente pensar em todos os ambientes, o ambiente escolar, ele precisa ser tipificado, porque a relação dentro da escola, ela se dá no ensino e na aprendizagem, permeada pelo que a gente chama de pedagógico. E nem sempre a gente consegue fazer esse pedagógico em outras relações, em outros espaços. Por exemplo, na família, por exemplo, na igreja, no clube. Então, o bullying escolar, ele precisou e ele exigiu ser tipificado, caracterizado de forma específica. Quem pratica o bullying, classicamente, é o agressor, mas também um outro sujeito, que a gente chama de espectador. O espectador, no sentido de que ele dá guarida, de que ele dá sustentação para que a violência aconteça. Então, pode ser um exemplo bastante clássico. Um grupo de colegas chama a vítima para o banheiro, fecha a porta do banheiro e lá dentro já está o agressor. Ou, hoje, muito caracterizado, os espectadores são os que recebem determinadas imagens ou figuras e guardam isso no próprio celular e encaminham isso para frente. Todos esses sujeitos podem e são caracterizados como agressores, como as pessoas que praticam o bullying. Mas é importante a gente estar atento, especialmente no ambiente escolar, para o espectador que é também vítima do agressor. Em larga medida, existem espectadores que se silenciam, não denunciam por medo do agressor, por controle. Não são aquela massa de manobra que era agente efetivo do bullying. Esses também, apesar de tecnicamente ou aparentemente se posicionarem como agressores, são agressores vítima. E por outro lado, Thalita, para identificar a vítima, existem sinais muito práticos e muito evidentes que a gente pode identificar. Educação infantil e séries iniciais do fundamental. O estudante começa a chegar em casa mais sujo do que o normal, com uniforme rasgado, objetos escolares que somem sem nenhuma explicação. Isso não existia nesse estudante. Então, o pai, a mãe, os professores podem ficar um pouquinho mais atentos com essas leituras que são mais evidentes. Com os mais velhos,
até o fundamental e mesmo os adultos, até o ensino médio e mesmo os adultos, um sinal muito grande é o da apatia, que também existe nas crianças, mais na forma de choro, mais na forma do abraço insistente com a mãe ou outro responsável. A apatia entre os jovens acima de 12 anos e também os de ensino fundamental, ensino médio, 15 anos acima, é muito evidente. Só que esses sinais são os óbvios. E eu chamo atenção o tempo inteiro, Thalita, para o silenciamento. O silêncio diz demais da situação emocional do aluno. Não só em relação ao bullying, mas em relação a qualquer outro problema que o jovem esteja vivendo. Então, fica como uma dica repetitiva aqui. Muita atenção ao silenciamento, especialmente daqueles sujeitos que não eram silenciados e nem tímidos. E a temática do nosso matutando de hoje é extremamente atual e nós já aprendemos muito com você, professor Murilo, a partir dessas reflexões sobre o que é o bullying escolar. O nosso muito obrigado por compartilhar os seus conhecimentos com a gente. E com o desejo de aprofundar mais sobre essa temática, e antes de finalizarmos o nosso programa, você poderia nos indicar uma produção cultural sobre essa temática do bullying escolar? Thalita, eu posso. Isso é muito bom, isso é muito rico. Eu, particularmente, eu vou indicar obras que não são as óbvias. Uma digitação, como dizem os jovens, um Google, que qualquer pessoa der na internet, vai achar uma série de filmes e de vídeos no YouTube, todos muito óbvios, larga maioria deles com um teor moralista muito forte, de potencialização da vítima, de exacerbação do agressor como um sujeito eminentemente psicopata ou sociopata, agressor ao extremo. E eu prefiro obras que dentro da escola a gente consiga dar contexto. Eu trabalhei recentemente, eu vou começar do ensino médio para a educação infantil, pensando aqui com você. No ensino médio, com uma música da banda Skank. A música se chama Formato Mínimo e diz de uma relação entre jovens que começa numa festa, provavelmente com o uso de bebida alcoólica e drogas, e discute gênero nessa relação. E a partir, então, da contextualização de algo que é maior, que pode ser maior, melhor dizendo, que é a questão do gênero, a gente consegue fazer a análise do que seja o bullying. Por outro lado, com as séries finais do Fundamental, eu consigo indicar para vocês um livro, ele está até por aqui, esse livro, ó, Mágoas da Escola, do Daniel Penac. É um autor português e ele trata da própria história. Ele fala do tempo dele na escola, que não foi um tempo bonito, que ele sofria determinadas violências e principalmente a violência institucional. É uma obra que dá para a gente trabalhar com as séries finais do Fundamental, principalmente se a gente pegar partes dela, solicitar a identificação dos meninos com o que o autor descreve. E um trabalho que eu acho muito rico com as séries iniciais, uma obra que a minha geração conhece muito bem, que é Os Saltimbancos, do Chico Buarque. A releitura que ele fez do original italiano trouxe para a gente. E nos Saltimbancos, embora não se fale de bullying, era uma expressão que inexistia à época, mas existem, a depender da capacidade de contextualização do professor. Situações ali com o cachorro, com o jumento, com a galinha, que dá para a gente caracterizar e fazer um trabalho rico de musicalidade, e de contextos de sujeitos que podem aparecer dentro da escola. Da mesma forma, eu digo para fazer trabalho interdisciplinar com aquela música do Skank, que eu disse para trabalhar no ensino médio.
é uma obra, uma música com a letra muito rica, com rimas em palavras, todas elas em proparoxítonas. Então dá para trabalhar com língua portuguesa. A melodia da música é toda inspirada na obra dos Beatles, então dá para trabalhar com um professor de arte e música. E aí eu acho que, contextualizado, essa discussão do bullying da escola fica muito mais eficiente, com muito mais sentido e significado para o aluno, do que exibir filmes que têm em grande quantidade na internet, que o aluno vai jogar um basquetebol numa escola periférica dos Estados Unidos, e aí o bullying acaba. Isso é muito idealizado, isso é muito longe da realidade e moralista demais, né? Ficam essas sugestões para vocês, então. Thalita, então, finalizando, eu agradeço demais o convite, mais uma vez, agradeço a qualidade dessa conversa que a gente teve aqui, foi muito significativo para mim. Agradeço também a presença do professor Francisco, que está aqui fazendo a interpretação de Libras conosco. Agradeço toda a produção do programa. E é isso. Bola para frente e bullying não é legal. Abraço. E por hoje é só. Siga nossas redes sociais pelo YouTube, Instagram, Spotify e continue acompanhando Matutando pela Ciência. Tchau, tchau!